6,7 e a você que também nos escuta pela internet, pelo site www.folhape.com.br. Agora vamos fazer a nossa entrevista com Paula Uchoa, que é psicóloga e trabalhadora do Núcleo Espírita Aristides Monteiro e Lar de Maria. Paula é uma das palestrantes do seminário Conhece-te a Ti Mesmo, Conhecer, Compreender, Amar, que acontece dia 3 de setembro, a partir das 14 horas, no Lar Transitório de Cristo, em Rio Doce. Só lembrando que esse evento tem entrada franca, hein? Permanece em nossos estúdios e vamos nos ajudar na entrevista Sandra Félix, Rosilene Santos e Carlos Cardoso. Paula, é um prazer ter você aqui no Realidade Paralela. Bem-vinda! Nossa, o prazer é todo meu. A primeira vez que eu estou participando e confesso que eu estou bem emocionada, viu? Que bom! Nós também, é uma alegria sempre a gente participar aqui desse momento de divulgação espírita. Paula, a gente tem uma lista bem interessante de temas que vão ser abordados no evento. São os transtornos psicológicos, né? Você pode falar, enumerar quais são eles? Quais são esses transtornos? Posso sim. Os transtornos a gente vai falar, no caso eu vou dizer assim, o que vai ser falado no seminário, mas isso foi dividido pelos 4 palestrantes, tá? Certo. Mas a gente fala... Só um minutinho, é você, a Anabela Braga, Andréia Vieira, que vai fazer a abertura, né? O Inaldo Neri, que é conhecido amigo nosso, e a Iracema Lins. Isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Iracema Lins, Inaldo Neri, Andréia Vieira e Anabela Braga. E Paula Uchoa. Pois é. Então, a gente vai falar sobre autismo, contemplando aí o espectro, né? Que aí engloba diversos tipos, que ele citou aqui eu estou vendo aqui a questão do Asperger. A gente vai falar da ansiedade generalizada, a gente vai falar da depressão, do toque, do borderline, do bipolar, estresse pós-traumático, eu já falei, transtorno do humor, esquizofrenia. Se a gente for falar assim, dividir em categoria, eu posso dizer que a gente vai falar dos transtornos ansiosos, depressivos e esquizofrênicos, digamos assim. Ser um evento, um seminário bem rico, né? Imperdível esse momento aí todo mundo tá ligado aqui no Realidade Paralela. Nós podemos afirmar, Paula, que esses transtornos e síndromes têm uma ligação com processos obsessivos? Pois é, eu digo que primeiro vem os transtornos, depois vem a obsessão. Eu sempre falo isso nas palestras e as pessoas ficam meio assustadas, porque a gente tem sempre o hábito de primeiro culpar o obsessor, né? Eu estou doente porque alguém me adoeceu, mas a gente tem dificuldade de olhar para dentro da gente e saber que foram nossas escolhas que levou a gente àquele estado psíquico. Então, primeiro vem o transtorno e ele sempre começa da ansiedade, que é o primeiro passo para desencadear a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, para desencadear a síndrome do pânico. Se a gente não cuida, vem uma depressão e por aí vai. E aí nós estamos, o espírito enfraquecido, o que acontece? A gente fica frágil e viramos presa, né, dos nossos amigos espirituais obsessores. Abre a porta, né? Abre a sintonia para essas mentes adoecidas. Exatamente. E aí eles potencializam, na verdade, os sintomas, por conta da energia fluídica que a gente acaba absorvendo, negativa. No que o espiritismo pode auxiliar no diagnóstico, prevenção e tratamento desses transtornos, enfim? Bom, como eu sou psicóloga, e a gente sabe que a psicologia é uma ciência, e a gente sabe também que a gente não pode misturar, mas eu não consigo entender a psicologia sem olhar para o espiritismo. Eu não consigo, graças a Deus que eu conheci o espiritismo, porque me dá uma visão muito mais ampla do ser. E aí é o que eu falo para os meus pacientes, com todo respeito, né? Aqueles que me pedem essa orientação, porque a gente não pode levar isso para um set terapêutico, sentido, né? A gente tem que respeitar. Até porque eu tenho pessoas de outras religiões e a gente tem que respeitar a espiritualidade de cada um. E tem os ateus também. Sim. Então, eu acredito numa profilaxia que fala de um tratamento psiquiátrico, sim. Eu sou a favor, dependendo da gravidade da doença, a gente precisa sim entrar em algum antidepressivo para a gente
repor neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, para que a gente consiga respirar melhor, mas eles sozinhos não vão fazer efeito porque é só um paliativo. A gente precisa de um tratamento psicológico, mas acima de tudo um tratamento espiritual. Que seja na sua igreja evangélica, que seja... Se você não acredita em Deus e você acredita no mar, em alguma energia, que seja no que você acredite, mas se apegue à sua espiritualidade. O que não pode é a gente ficar solto no mundo, né? A gente precisa acreditar em algo para buscar essa força de cura mesmo. É assim que eu falo. Não sei se vocês acham que a linha poderia ser essa, mas eu acredito muito nessa profilaxia. Que é um auxiliar, complementar, podemos dizer isso? Um tratamento em paralelo, um tratamento espiritual, digamos assim, é algo que pode... Vamos supor um exemplo. Já houve algum paciente seu que apresentou alguma melhora e você sabendo que ele estaria fazendo tratamento espiritual, por exemplo, isso realmente reflete positivamente no processo terapêutico? Eu tenho um paciente que não fez tratamento psiquiátrico, só fez tratamento psicológico e no centro e ficou bom. Fazendo sabe o quê? Campanha do quilo. Olha que interessante. Uhum. Eu tenho um paciente que ele faz campanha do quilo há 10 anos. E ele disse que a cura da depressão dele foi sair de casa para ajudar as pessoas, porque ele viu que ele estava em casa ocioso, só pensando nele, porque a depressão é uma doença grave, mas a gente, nesse momento que está adoecido, a gente só olha para a gente. Existe um quadro um pouco egoísta nosso, mas por conta da própria doença. Não é nem que a gente queira, né? A gente está fraco naquele momento. Mas esse irmão, ele conseguiu criar forças. Ele disse, não, eu não quero isso para mim, eu quero lutar contra isso, porque existe também a força de cada um. A gente, família só não vai dar resultado, o centro não vai dar resultado, se você mesmo também não buscar a sua melhora. Tem que ter o querer. 3425-0910, liga pra gente, 3425-0910, esse é o Realidade Paralela. Você vai concorrer ao livro de Luiz Sérgio Espírito, né, pelo médium Edeilson Salles, Game Over, o Evangelho segundo o Espiritismo, convites para um chá beneficente do Lar de Maria, com um show de Nádia Maia, e também da peça Nosso Lar, Caminhos para a Evolução. Continuando com a entrevista, Paulo, o espírito Hermance Dufour, na obra Escutando Sentimentos, afirma que depressão é o momento em que o indivíduo encarnado grita por socorro, ainda que internamente, para sair do caminho de erros cometidos em várias encarnações anteriores. A senhora concorda com essa afirmativa, sem desfazer-se do que recomenda a medicina e a psicologia? Como é que o espiritismo auxilia no tratamento da depressão? Você já colocou aí esse exemplo da campanha do quilo, né? Mas não entra aí um conflito com a questão da ciência, da necessidade de medicação mesmo? Então, isso vai de pessoa para pessoa, Felipe. Isso é tão relativo, gente. Eu tenho casos de pessoas que só o remédio conseguiu tirar essa pessoa da cama. Tem outros que não precisaram tomar remédio, conseguiram levantar-se por conta da fé. Porque a gente sabe que a fé é o melhor remédio que existe no mundo. Faz com que a gente consiga ser mais forte mais do que o que a gente possa imaginar. Então isso é tão relativo, isso vai de pessoa para pessoa. Agora tem uma questão importante para frisar, quando fala em profilaxia, né? O que é que o espiritismo pode fazer? A família, o amigo que é espírita, vamos por aí, a família ou o amigo que é espírita, que tem um paciente, um amigo em casa com depressão, um parente, leve ele para um centro para fazer um tratamento de energia, receber fluido. Fluidoterapia é uma excelente profilaxia, porque dá uma renovada no perispírito daquele indivíduo, pelo menos para ele conseguir pensar por ele naquele momento, porque no momento ele não está pensando só por ele. Existem as influências do meio espirituais que interferem nesse pensar. E se ele for médium e não souber ainda, a situação é pior ainda, né? Muito pior. Muito pior. E essa questão da mediunidade é muito visível também em consultório de psicologia. Muito. E eles não percebem. Então, o estudo também da mediunidade, em saber como lidar. Tem até um livro que eu indico muito nas palestras, bem fácil, falando sobre mediunidade, da Sueli Caldas.
adoro a linguagem dela. Mediunidade, simples. Caminho para Ser Feliz. Isso, Felipe. Não é isso? É um livro maravilhoso. Bem simples, Não muito bom. Muito bom. Esse livro. Com certeza tem na Fé Leal, né? Sem dúvida. Vou vasculhar por lá, viu? Mas, menino. Olha, fobia social, ansiedade e bipolaridade são transtornos tratáveis com medicação e psicoterapia. Porém, muitos desses quadros surgem na vida do sujeito em virtude da nossa rotina agitada e falta de afeto nas relações. Como conseguir manter-se equilibrado e longe dessas doenças, sem assumir uma postura de isolamento? Como é que o Espiritismo pode nos ajudar a superar esses quadros de ansiedade em virtude desse mundo caótico que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de transição planetária, citando ainda o terrorismo, o racismo, que a gente já falou, isso foi apenas uma ponta do iceberg, né? Tem tantas outras questões que nos afligem, questões políticas que a gente prefere nem comentar, mas enfim, como é que a gente consegue superar essa ansiedade nesse mundo tão louco, Paula? Eu prefiro olhar pelo olhar da Joana de Ângeles, porque é a psicóloga do mundo espiritual e nós psicólogos aqui, a gente não tem como... Bom, a própria espiritualidade traz para a gente que a falange da Joana de Ângeles, ela está muito presente no Brasil e muito próximo dos psicólogos que são espíritas, porque até 2030, mais ou menos, até uma revelação, até para falar isso para vocês, e foi autorizado, até 2030 ainda vão surgir 50 tipos de transtornos psicológicos. Então a gente está falando de uma civilização que cada vez mais precisa entrar em contato com o que é real, sair da fantasia para poder saber o porquê de estar aqui, através do amor, que a Rose colocou muito bem colocado, que é o caminho, né? Só mais um parênteses, Felipe. Então, estudar a Joana de Ângeles, ela fala nos fatores de perturbação, ela fala da ansiedade, do medo, da rotina, da liberdade e da solidão. Ela cita 5 fatores de perturbação. São os gigantes da alma. São os gigantes da alma. E foi o segundo livro que a Joana fez da série psicológica. O primeiro foi Jesus e a Atualidade, não foi Atualidade, isso? exato. E no terceiro. Ele é o segundo, né? O segundo. Enfim. E no primeiro capítulo ela já fala desses fatores naquela época. Então ela já tinha esse olhar voltado para o século XXI e já via esse homem, né, como ele iria estar. O caminho é, de fato, o homem em busca de si. Aí eu vou voltar para aquele comecinho. Minha escuta psicológica me remete, me leva a 12 caminhos. É o auto-amor e o auto-perdão. Eu percebo pessoas que não se perdoam, então você não vai conseguir perdoar ninguém. E aí você adoece. Porque a falta do perdão, você vira prisioneiro de quem você não perdoa. Exato. E o auto-amor também. Muito se fala no movimento espírita a respeito das crianças índigo, que seriam espíritos mais evoluídos reencarnando nessa era de transição planetária. Porém, além de muito inteligentes, as crianças vêm cada vez mais apresentando transtornos de déficit de atenção, o opositivo desafiador, síndrome do pensamento acelerado e até depressão em crianças e em bebês. Depressão existe também em bebês. Podemos pensar que isso é resultado da inadequação desses espíritos, em tese, mais esclarecidos ao convívio com esses espíritos, com essa turma que está por aqui ainda na Terra, mais atrasada, né? No momento como pais ou familiares dessa criança, ou seja, podemos inferir que são espíritos mais evoluídos, com dificuldade em se adaptar a esse meio? Tem um pouquinho também de cada coisa. Espiritismo a gente nunca pode fechar uma questão, né? A gente não pode. É filosofia. Filosofia. Né? Então a gente vai aí, olha, falar um monte de coisa e vai ser muito legal, entendeu? Se a gente for filosofar aqui. Mas existem as duas coisas. Vou trazer por uma ótica a questão genética, isso pesa muito. Você trouxe aí a questão do TDAH, que é o transtorno. Sim, o TDAH, o TOD, que são todos esses transtornos que estão afligindo pais e as crianças também, né? Porque há um sofrimento nisso. Assim, eu tenho um caso bem próximo do transtorno positivo desafiador, que é realmente
é muito complicado, muito desafiador mesmo, né, Sandra? Realmente, assim, o TOD, que não é tão falado quanto o TDAH, ele, assim, a criança não aceita ordens, não aceita disciplina, não aceita aquilo que é estabelecido, né? E ao mesmo tempo a gente pensa, será que ele, ao invés de ser doente, a gente tem a necessidade de despatologizar essa situação, dizer que ele é apenas uma criança? Não. Não? De jeito Esclareça nenhum. isso, por favor. Não, Quando é que não. o menino é treloso e desatento? Qual é a diferença de um menino que é treloso e desatento ou um menino que é TOD, né, transtorno opositivo desafiador, ou TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A continuidade, né? Se for algo recorrente. Comportamento repetitivo, exatamente. Porque uma criança com energia, que corre, que pula, que às vezes é mal criado, né, vamos assim dizer, é normal. Mas se isso se tornar recorrente, aí a gente pode patologizar, como você trouxe, né? Então a gente precisa realmente encaminhar essa criança para os profissionais, um psicopedagogo, uma psicóloga, uma neuro, ver a questão cognitiva também, se há algo diferente, né, naquela criança. Agora tem uma questão importante que os pais não podem, os pais têm que entender que essa criança ela pode ser índico, pode ser o que for, ela pode ser o que for, mas o respeito tem que prevalecer. Então a criança ela vem com a inteligência realmente, a gente percebe crianças altamente inteligentes, mas a gente tem que dizer para ela o limite dela, que ela vai até aqui, porque aqui são os pais. O respeito não pode. E a gente percebe pais muito permissivos. As crianças fazem o que querem, e aí quando chega na adolescência, a gente hoje tem altos índices de suicídio nesse grupo. É porque não estão acostumados a ser frustrados, né? Exatamente. O Rossandro Klinger coloca muito isso. A criança que está, o adolescente rebelde, não está acostumado a ser frustrado. Aí acaba um namoro, ao invés de ressignificar esse namoro que acabou, e aí eu vou procurar uma outra pessoa, vou procurar ser feliz de uma outra forma, focar em outras coisas naquele momento para depois, enfim, procurar uma saída, não, se mata. E aí, Sandra Félix? Ela falando aí, eu lembrei do livro de Divaldo, Geração Nova. Não sei se você já leu esse livro. Não, mas eu vi. Pronto, Eu vi no esse Silésio. livro é muito interessante. Esse livro acho que já tem mais de 10 anos, porque faz muito tempo que eu tenho o meu e de vez em quando eu vou lá. Onde ele mostra que essas crianças que são consideradas índigo e cristais são crianças, é uma geração de espíritos que veio de capela, né, e que trouxe uma bagagem aí mais voltada à mediunidade. Eles vêm para desenvolver o lado da mediunidade, né? São crianças que têm realmente um potencial intelectual, mas eles precisam ser espiritualizados. Por quê? Porque é uma criança que não tem limite, que pergunta muito por quê, e se ela não está na convivência de pessoas que possam... Quando a gente fala de frustração, é dizer não e por que não. Não é simplesmente não pode, porque ela é desafiadora, ela quer saber por quê, ela acha que pode. Vem também trabalhar a genética humana. Então, ela vem para alterar o cérebro na sua genética. Exatamente. É como... Um outro sinal de mudança nisso são os caninos, que não está cada vez menos. Pronto, esse livro Geração Nova, ele é muito bom, né? Eu digo a você que vá na Feira do Livro e procure. Mais uma propaganda. Tu pega esses livros, vice Carlos, né? Geração Nova Geração e Nova Mediunidade, de Caminho para ser Divaldo. feliz. Eu Viu? só vou procurar. Eu creio que devam ter mais de 1000 títulos lá na feira. Viu? Se você procurar, você vai encontrar. Pronto, e vai achar esses títulos e outros Divaldo, muitos. eu assisti uma palestra dele onde ele fala do autismo como um espírito que vem, muitas vezes, com uma tarefa, com um projeto de alterar a genética do cérebro, porque ele vem com um estímulo numa situação. Então, isso não é simplesmente patologia. Tudo que existe no nosso planeta, tudo que vem para crescer, cresce a família. Uma mãe que tem um filho que agora o cérebro, microcefalia, essa mãe altera o ambiente,
né? A mãe sai de casa, fala com o médico, se esclarece, lê, a comunidade fica sabendo. Então, ela envolve toda uma comunidade. Então, a gente precisa, e também, como você falou muito bem, a questão do centro. O centro não está para dizer para ninguém, não procure médico, é um trabalho paralelo, né? E como psicólogo, nós precisamos investigar e fazer a pessoa investigar também as questões, né, da fisiologia. Tem uma questão. Tem uma questão aí que eu vejo, até porque Kardec fazia esses questionamentos sobre a influência da matéria no espírito. Olha, a gente sabe que o espírito e a matéria são, né, independentes. A matéria é um corpo temporário. Mas ele tem uma reação muito grande em cima do espírito, né, daquele que está ali habitando aquele corpo. Eu tiro por mim, né? A gente fez agora há pouco eu tive um carcinoma, né, papilífero. Aí foi quando eu fui ler sobre a tireoide, quer dizer, ela envolve, então ela tem resposta no cansaço, na depressão, tem uma série de fatores. É uma questão orgânica. Depressão é uma doença. Você não pode isolar, como disse Paulo aqui agora há pouco, você não pode isolar aquilo ali. Outra coisa, me parece que há doenças que há 1000 anos atrás talvez não existisse. Né? A doença existia, não existia a resposta. Né? Acho que tem coisa que é mais nova. Era muito do bárbaro, era muito do material, e parece que a coisa vai mudando. E perceba-se que a gente ainda está num mundo de expiações e provas. A Terra, você falava sobre isso agora, a Terra é um planeta novo, relativamente novo, né? A Terra, diria Carl Sagan, se tivesse 1 ano, a Terra surgiu no último minuto daquele ano. Quer dizer, é um sistema extremamente novo, mas tem muita coisa aí para se ver. Paula, a esquizofrenia e outros transtornos mentais que incapacitam, ainda que temporariamente, para o trabalho, era tratada historicamente com métodos violentos que chocam a humanidade até hoje. Vivemos num momento de luta antimanicomial. Qual é a tua posição a respeito do tratamento de doenças mentais? E o que é que o Centro Espírita pode oferecer para essas pessoas que fragmentaram com a realidade, que não conseguem mais perceber o mundo, a ordem do mundo e criam uma outra realidade, enfim, tudo fruto do desequilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. E aí, como é a tua visão a respeito disso? Pensando nas questões psicóticas, foi o que você trouxe, né? Aí precisa de um tratamento onde entra um monte de gente. Não dá pra gente sair de uma dessas sozinho, não. Então aí a gente vai precisar muito da família, a gente vai precisar de tratamento desobsessivo, muita água fluidificada, evangelho no lar, educação, na verdade, religiosa mesmo, ou religiosidade. Medicação também. Medicação sem sombra de dúvida, Sandra, porque sem a medicação a gente não consegue colocar o paciente em contato com a realidade, porque a esquizofrenia você cria uma fantasia e ali é a sua verdade absoluta, né? Exato. E aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque infelizmente a gente tem profissionais que ainda assim são muito, vamos dizer, visam mais a questão material, do ganho, né? Então assim, meio que interna sem precisar internar, e aí aquele paciente em contato com outras pessoas que também não estão bem, acabam ficando pior do que quando estavam em casa. Então a família tem que ter muito cuidado para autorizar o internamento, porque às vezes não é nem nada patológico, é apenas uma obsessão grave. Divaldo trouxe, tem um vídeo dele que ele fala sobre um dos filhos, né, ele, lá da Mansão do Caminho, que foi um processo de depressão muito forte, desencadeou aí meio que uma loucura e acabou sendo internado. Então, assim, nem sempre você precisa internar a pessoa. Interessante que um psiquiatra conhecido meu referiu-se a isso, dessa parceria, inclusive com o Centro Espírita. Ele mencionou que alguns pacientes dele foram recomendados pelo Centro Espírita, ou seja, foi levado numa suspeita de mediunidade mal trabalhada, de mediunidade que, ele está aflorando a mediunidade, mas na verdade não era mediunidade, era um processo psicótico, era um surto, né? Então, assim, confie, gente, acredite na ciência da saúde mental.
que busca auxiliar o indivíduo e tem parâmetros para avaliar o que é uma coisa e o que é outra. Não é isso? Só uma observação, Felipe, Hoje não. rapidinho. Da pergunta anterior que você fez, de uma coisa que Carlos falou, eu acho importante esclarecer, na verdade, dar essa dica para o teu ouvinte, que às vezes não é depressão, às vezes não é transtorno mental, às vezes é um hipotiroidismo. Sim. Acredita? Que Carlos falou e me lembrou bem. Eu tenho casos assim, eu tenho uma pessoa que chegou para mim com 4 anos com depressão, à base de medicamento, e isso me chamou a atenção. 4 anos é muito tempo. A pessoa estava no centro, inclusive. E aí eu encaminhei para um amigo médico para prescrever, para ver a tireoide, e de fato acusou um hipotiroidismo, que os sintomas são idênticos aos sintomas de uma depressão. Olha que coisa, gente. E aí ela foi medicada e ficou boa, tomando só um remédio de jejum de manhã, saiu da fluoxetina, da sertralina, já pensou? Como tratamento hormonal, né? As questões orgânicas O foram... hormônio acaba com a gente, se a gente não souber trabalhar com eles, né? Ok, então. É de 12h40. Ok, então vamos lá. Vamos continuando. Quer fazer alguma colocação? Essa questão da medicação, né? A medicação é o amor. Nós somos espíritos, nós somos energia e nós somos seres gregários. Se a gente se isola, a gente adoece. Tem um livro de Joana de Ângeles que, refletindo a alma, ela fala sobre o comportamento do jovem que está se isolando, que está se relacionando só virtualmente. Então ela mostra que há muito estímulo na mente e pouco estímulo afetivo, porque nós precisamos trocar energia. Nós somos seres anímicos e a gente precisa trocar. O abraço é terapêutico, o sorriso é terapêutico, sorrir da gargalhada. Por quê? Porque há um estímulo cerebral de substâncias químicas que vão favorecer na nossa saúde. Então você está com pessoas que você se sente bem, que você se alegra, que você sorri, que você ri de você mesmo. Isso daí traz saúde, né? E a questão da gente respeitar também o luto. Tem muita gente que confunde depressão com tristeza. A tristeza, ela faz parte do humano. A tristeza, a raiva, a alegria. Agora, vamos ver por que você está triste e quanto tempo faz que você está triste, né? E o luto, você perdeu algo, né? Porque há vários tipos de luto. Há quanto tempo que você chora por essa perda? Faz 6 meses, faz 1 ano, faz 2 anos? Então é esse tempo, você chora, faz 5 anos que você chora da morte de alguém como se tivesse acontecido ontem. Tem alguma coisa errada, porque a gente vai ressignificando esse luto e a gente vai, né, aos poucos saindo daquela tristeza. Mas a pessoa ficou triste e tomar logo medicação não é aconselhado. E nem tirar a medicação. Então tudo tem que ter uma rede, né, de apoio para que as pessoas não façam, né, não tomem as atitudes por conta própria. Além do preconceito de se ir a um psicólogo e de se buscar um psiquiatra. Chega de psicofobia, E né? do preconceito de se tomar medicação controlada, Exato. né? A pessoa não toma medicação controlada para diabetes, não toma medicação para o coração, porque não pode tomar uma medicação para contribuir para o que o cérebro produz, uma substância que por um estado emocional, ela não está conseguindo sozinha. Então, o médico ele também não vai dar um milagre, não. Ele vai dar uma medicação, ele acompanha, ele vê se o que ele deu foi forte, foi fraco. Aí a pessoa vai uma primeira vez, o médico dá a medicação, ela não volta mais para dizer se aquilo melhorou, se piorou. Então, ela precisa se amar, ela precisa cuidar dela como algo muito precioso, porque o corpo da gente é o presente de Deus para a gente viver aqui na Terra. E a gente esquece disso. Eu fico incomodada quando a pessoa diz assim, isso aqui, esse corpo não vale nada. Olha, esse corpo é tão valioso. Vale sim. Você É vende você seu agora, dedinho presente, né? por quanto? Eu não vendo por nada nesse mundo. Então, nós temos esses extremismos, né? E a questão do preconceito. O médico, o psiquiatra é um médico que conhece o funcionamento do cérebro.
Então, só ele pode te indicar uma medicação adequada ao que você leva como queixa, como sintoma. Se você não fala dos seus sintomas, ou se você esconde, como é que o médico não é um mágico, não é um adivinho? A gente tem que se abrir, né? Exatamente. Tem que procurar o outro, né? 34250910. Repetindo, 34250910. Você concorre a par de convites para o show de Nádia Maia e seus amigos, né, promovido pelo Lar Nova Esperança. Livro Lançamento de Adeilson Salles pelo Espírito Luiz Sérgio. Esse daqui eu recomendo especialmente para os adolescentes, os jovens e também para os pais, né? Bem importante esse livro, né, Sandra Félix? Vocês são adolescentes ainda, então sabe? Ah, menina. Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra básica, fundamento moral da doutrina espírita. Então participe do programa 34250910, 34250910. Carlos Cardoso, nosso ouvinte Edna Santana, um abraço, Edna, da Tabajara. Ela elogiou o programa, obrigado, Edna, um grande abraço. E quer saber o endereço da Feleal? Repete o endereço da Feleal para Edna, por favor. Tanto para a Edna quanto para todos que ouvem, viu, bem? A Feleal, ela vai acontecer, ela ocorre, ela tem acontecido nesses últimos anos na escola Professor Francisco Barros. É uma escola de 3 pavimentos na beira da pista, né? Quer dizer, na beira da BR. O termo beira é um termo bem nordestino mesmo, né? Na calçada, tá bom? No centro da cidade de Abreu Lima, sentido Recife, João Pessoa. Recife, Itamaracá, no lado direito. Quer dizer, você passou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, logo depois tem um Banco Itaú, depois do Banco Itaú tem essa escola. Não tem como errar. Aliás, vai ter uma faixa lá de 12 metros por um e meio, confeccionado pelo pessoal do muito detalhe nesse endereço. Não tem como errar, viu? Vão ter muitos carros, vai ter muita gente, não tem como errar. O carro só falta uma rede e uma isca para pegar o povo. É verdade. Olha, não tem como errar. Você vai identificar facilmente a escola. Só que todo evento ocorre dentro de muros. A escola tem um muro, logicamente, e dentro desse muro tem uma multidão de bancos, né? São quase 50 banquinhas, né? São bancos. E esses bancos, eles formam a praça de alimentação, os estandes de livros, né? A praça de artesanato, e o demais é no primeiro pavimento, né? A sala mediúnica, a sala de eventos, no primeiro pavimento. Ok, então, Carlos, obrigado. Todos estão convidados para passar um domingo iluminado lá na Feleal. Estão falando amanhã, né? Vamos lá, é amanhã, viu? Amanhã, não perca, dia 27 amanhã. Só pela manhã. Só pela manhã, viu? Paula Uchoa, falando em eventos, fala aí um pouquinho do evento de amanhã, o seminário Conhece-te a Ti Mesmo, o que é que faltou ser dito, o espaço é seu. Então, o seminário não vai ser amanhã.